Pois bem, pessoal do site Macambira no ar, do Facebook, o negócio tá bom. Deu um probleminha aqui técnico, né, devido a forte presença de vocês aí no site Macambira no ar. Então você está no site aí Macambira no ar, vem aqui para o Facebook, comenta lá, deixa sua pergunta, porque você viu esse começo da entrevista, você não perdeu não. Tá lá no Facebook Macambira no ar, tá lá no site e nós vamos continuar, porque nós temos muito ainda o que conversar com ele, com o Marcos Oliveira, mas para primeiro bloco, se fosse assim, né, Marcos? Para primeiro bloco... Foi tudo ensaiado. O negócio foi bom. Então, mas nós vamos voltar, Marcos, com o que nós estávamos falando, né? Tá aqui, ó. Deixa eu só recapitular aqui. Votar em Belivaldo seria uma afronta aos meus próprios princípios. Por quê, Marcos? Então, como eu disse naquele momento, né, eu fiz oposição na Câmara de Itabaiana ao então governador Jacques Barreto. Não concordava com aquele projeto político por perceber e por saber as dificuldades, né, um estado que estava vivendo só de empréstimo, um estado que não tinha nenhuma perspectiva de crescimento, um estado que não estava investindo na indústria de base, um estado que não tinha, né, geração de emprego e renda. Então não tinha motivo nenhum, que fez a fusão do SUS de Previdência, né, que todo dia tinha que tomar um empréstimo para pagar um fogo, né, então a gente não via sustentabilidade naquela proposta, né, e então justamente por isso, naquele momento, era contraditório para mim dizer que iria votar em Belivaldo Chagas. Então a gente fez as nossas opções e, como ele disse, eu posso pecar por excesso e não por omissão. Não me omiti no segundo turno, votei em Valadares Filho, obviamente perdeu a eleição, e a grande maioria do povo de Sergipe escolheu o Belivaldo Chagas. A gente tem que respeitar, mas cobrar também que o governador, né, que disse que chegou para resolver, resolva, porque a gente aqui tem uma mania de transferir culpa, né? Eu lembro que quando a gente ia para ver os debates na Assembleia, era uma coisa incrível. A culpa daquele momento que o Estado vivia era da oposição. Eu quero saber, a oposição perde a eleição e a culpa é de quem ganhou, de quem perdeu a eleição. A culpa é sua. A culpa é de quem está no cargo e não resolve. Não tem outra explicação. Você foi eleito, é pago, é remunerado, tem assessores, tem secretários para resolver, para encontrar uma solução. E não ficar todo dia transferindo a culpa. Não, porque isso já vem de não sei quantos anos, que isso não sei o quê, que isso não tem mais, não cabe mais. A gente tem que ter propostas claras. O povo tem que ver, Carlos, coisas claras. A gente tem que ter estatística. Eu não me convenço simplesmente por conversa. Porque conversa é fácil demais. Você pega uma pessoa que fala bem, ou faz uma propaganda, eu cheguei para resolver. Eu quero saber são os números, de onde é que a gente sai, onde é que a gente está, o que é que a gente faz, de onde é que a gente sai e onde é que a gente chega. Para melhorar a situação. Para melhorar. Não pode dizer... Eu sempre... As pessoas às vezes não me entendem. Eu faço uma crítica às vezes ao presidente aí, né, em exercício do nosso país. Bolsonaro. Porque eu preciso de uma resposta clara. Sim, nós estamos aqui, certo? Estou com um problema. Vamos supor, né, o argumento de que o PT fez isso. Aí vai lá o povo do Brasil e diz, tá certo, vamos tirar, vamos mudar e você vai resolver. Quando você chega lá, eu não quero mais saber como foi que chegou ali, né? Eu agora tenho que dizer como é que eu vou sair dali. Para mudar, né? Então muda. Então, assim, a gente precisa de mais, né, ação, de mais incisão, né? E resolução dos problemas. Não só está transferindo culpa, né? O governador vai para a Assembleia e diz, porque isso não começou de agora, porque é um problema que já vem. Que é um problema que já vem de lá, todo mundo já sabe, o povo votou sabendo. O povo votou sabendo, votou porque quis. A gente quer que a gente tenha uma resolução, uma proposta, um encaminhamento. Não é resultado. Eu não quero dizer que em 3 meses de governo eu quero resultado. Não, eu quero encaminhamento. Como é que a gente vai fazer para chegar na melhoria? Então, no contraponto claro, foi isso que aconteceu em Itabaiana. O cara chegou e disse, olha, eu tenho uma situação aqui, eu poderia muito bem ficar me lamentando e tentando desgastar o ex-gestor, né, no caso Luciano Bispo. Eu poderia muito bem passar um ano dizendo, estou arrumando a casa, que eu peguei um pepino, que eu peguei não sei o quê, e não fazer nada, mas fez o contrário. Olha, esse passado aqui a gente só tem que lembrar o povo, né, todo dia, para que eles não façam a opção de voto errada.
Mas agora, a partir desse momento, Itabaiana vai caminhar para frente. E a gente vai realizar as coisas. Marcos, mas votar em Belivaldo naquele momento, né? Votar em Belivaldo seria contra os seus princípios. E votar em Valmir? Votar em Valmir? Valmir foi o cara que transformou a minha cidade. Valmir é um cara que, para quem não conhece, né, que doou a sua vida a um povo. É um cara que trabalha diuturnamente. Só quem conhece sabe a força de trabalho do prefeito Valmir Francisquinho. Tudo isso que vem acontecendo, eu como advogado sei, eu respeito a ampla defesa e o contraditório. Então não existe ninguém culpado. Por isso da pergunta. Não existe ninguém culpado até o trânsito de julgado da sentença. Em que pese a uma relativização hoje, que em condenação em segundo grau, né, como o ex-presidente Lula está preso por causa disso. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Mas você acha que a Deltap, o pessoal do GAECO, o pessoal da Justiça errou? Não existe erro na delegacia. Existe você ter uma tese, você ir com essa tese e tentar argumentar nessa tese. E aí é o papel da defesa tentar desconstruir essa tese. Você tem que ter elementos. Então, justamente, e só um caso ilustrativo. No caso do prefeito Valmir, o mesmo que concedeu a prisão foi o mesmo que pediu para soltar, foi o mesmo que deixou afastado e foi o mesmo que votou pela volta. Então as coisas não tá errado. Tá errado até quem mandou prender. Não tem erro no judiciário. Não existe certo e errado. Existe uma situação em que você faz um pedido, naquele momento a pessoa era para ser preso e no outro naquele momento, sim, e aí o processo começa a andar, você começa a ver as coisas, né? Eu lhe digo, o Valmir foi preso sem ser ouvido. Quem achar justo que uma prisão aconteça sem uma pessoa que está sendo eventualmente investigada ser nem ouvido, eu não posso concordar com um tipo de postura desse. Eu acho que beira um estado de exceção. Mas não há erro. Não há erro no sentido de que o delegado faz sua parte, o promotor faz sua parte, o desembargador faz sua parte, o advogado faz sua parte. Mas no caso, o Valmir foi preso sem ser ouvido, tá certo, beleza. Mas, segundo os investigadores, isso e aquilo, eles dizem que o Valmir foi preso para que não houvesse um prejuízo maior para o município. Então, segundo eles, estava tendo um desfalque. Segundo os investigadores, isso. Mas que essa tese está tendo cada dia mais sendo rebatida e as coisas se esclareceram no município de Itabaiana. A gente tem que fazer uma pergunta simples. Quantos matadouros públicos permaneceram abertos? Como todos funcionam no estado? Não, é só um problema de Itabaiana? Vamos lá, você faz uma conta mirabolante, né, de uma coisa que não existia e diz assim: tem uma taxa de R$50, 17 você deposita na conta e 33 está sendo desviado. E como é que mantém aquele negócio aberto, rapaz? Como é que faz funcionar aquilo ali? Como é que paga aquele povo que está trabalhando ali? Como é que compra lenha? Como é que paga energia? Como é que paga água? Como é que você compra material de limpeza? Vem do céu, o povo está doando dinheiro? Assim, o povo está trabalhando lá porque acha bonito. Porque é para matar o boi do povo de Itabaiana. Todo mundo sabe. Aí você tem uma taxa de R$50 que foi aumentada em março, você pega todo o período e diz esse valor. Nós temos o prefeito Valmir Monteiro preso por causa disso. Mas o prefeito Valmir tem problemas maiores. Não é porque meu vizinho foi lá e matou um, não foi preso, aí eu falei, vou matar porque eu também Mas a questão preso. Do lagarto tem problemas maiores, né? São denúncias, são casos diferentes, sem dúvida nenhuma. No caso, eu estou perguntando para você, porque além de você ser um advogado, você ser muito inteligente, você ser líder de Valmir, inteligentíssimo, né? A líder de Valmir, então é uma pergunta que tem pessoas, eu tenho certezas para você ver, tem pessoas apaixonadas por Valmir que gostariam de fazer. Pra saber, porque isso. Às vezes quando o dedo tá a cabeça no travesseiro, fica pensando, será que é verdade? E é o papel do será repórter, que é mentira? E o papel do repórter é perguntar. Isso. Pra você ver, né, o grau de emoção que o povo de Itabaiana sentiu, né, quando ele saiu daqueles 16 dias trágicos, horríveis na vida de qualquer cidadão, claro. Principalmente de um prefeito com 80% de avaliação, né, no seu município. Né, foi uma festa. Mas Lula também já teve, que tá preso. Mas quando ele saiu do mandato, ele estava com 80%. Ele estava mais baixo. Então eu comparo às vezes Valmir Lula, porque é uma questão que a gente tem que debater. Então, às vezes foi porque fez pro pobre. E tem gente que tem preconceito. Lula, então a diferença é que Lula tá preso e Valmir solto. Não, a diferença é que eles fizeram pro pobre e tem gente que não admite. Tem gente que não queria que a Rua de Maria, tem gente que não queria que Lula da Silva fosse um semi-analfabeto que tivesse incluído, que tivesse tirado gente da miséria, que fizesse pobre andar de avião, que fizesse filho de pobre ter faculdade pública. E tem gente em Itabaiana e no estado de Sergipe que não queria
que Dona Maria José, lá da Moita Formosa, de Dona Maria José do Miguel Teres, do Campo Grande, do Pé do Viado, da Cajaíba, tivesse benefício. Mas você, como vereador e como um fiscal, né? Você acha assim, se o cara fizer, ele faz o bem, mas pode fazer o errado? Não, o errado ele tem que ser combatido. E é isso que a gente faz. E é isso que a gente tem feito. Qual foi o erro de Valmir de Francisquinho? Que era uma questão de 60 anos que o matadouro vinha ocorrendo. Pronto. E não se regularizou a tempo, mas se tentou regularizar. Tiveram diversas licitações para você fazer, né, a concessão, tiveram diversas licitações para o recolhimento do resíduo, mas não é simples. A gente mandou mais de 70 e-mails para empresas vir fazer aqui a questão do resíduo da concessão do matadouro e não teve resposta. Então as pessoas têm que se aprofundar naquele caso primeiro para que a gente possa esclarecer para a população. O sentimento de justiça é tão grande no município de Itabaiana. O sentimento de injustiça. E o sentimento de justiça não precisa ser formado direito para você saber. Não precisa você passar 5 anos na faculdade e nem precisa você ser PhD em nada para você saber o que é uma injustiça. Uma injustiça é aquilo que lhe fere porque você sabe que está errado. Porque você sabe que não merecia que aquilo acontecesse. Então, o sentimento de justiça em Itabaiana é tão grande que tudo isso que aconteceu com o Valmir não abalou 1 milímetro na confiança do seu povo no gestor Valmir de Francisquinho. No caso, Marcos, você me disse e na sua popularidade também. No caso, você me falou aí agora que o matadouro de Itabaiana já vinha sido regido há 60 anos. Então, no caso, no seu ver, eu não vou muito longe, não. No seu ver, como vereador, como advogado, como cidadão, como pagador de impostos, se Valmir foi preso, Maria e Luciano também deveriam ter sido? Não está no cargo, né? É uma questão que você pode discutir da necessidade da prisão preventiva, que eu achei que não tinha necessidade da prisão do Valmir. Vamos supor, eu estou argumentando que tem um desvio no matadouro público Itabaiana. Qual é a primeira medida? Eu afasto o prefeito. A mais drástica. Não precisava prender. Correto? Eu peço para afastar. Como ficou afastado 3 meses e agora comprovou que não havia necessidade do seu afastamento. Correto? Então é uma medida esdrúxula, última ratio do processo penal é a prisão. Existe diversas outras medidas diferentes da prisão para você poder implantar e garantir a ordem processual, garantir que aquele processo ocorra de forma correta. E uma coisa que a gente já explicou para todo o Estado, né, e a própria DELTEP mandou para Itabaiana, porque o prazo de prescrição do crime, né, que se quer imputar de exação tributária, Carlos, ele é 16 anos. Cleiton. Eu atrapalho o Cleiton Bianuzzi. São 16 anos. Então, se o prazo de prescrição são 16 anos, você tem que retroagir, né, até os últimos 16 anos e ver quem eram os prefeitos do município de Itabaiana, quem eram os secretários de Agricultura e como era que eles faziam a contabilidade, como era que eles faziam o pagamento, se tinha imposto depositado. E aí não é papel de Marcos Oliveira, é papel, né, dos órgãos competentes, né, fazer esse tipo de investigação e, se for o caso, né, que eu acredito que não sejam culpados, como acredito que Valmir também não seja, né, faça a denúncia para todos ou não faça para nenhum. Né, faça a sua denúncia e apresente sua defesa para dizer como era que operava aquilo ali. O prazo é de prescrição de 16 anos. Eu tenho um fato do possível crime. Então é obrigação de qualquer pessoa que atue, né, o órgão competente de investigação fazer essa investigação. Sob pena de você pensar que é casuísmo. Sob pena de você pensar que aquilo ali é feito para atingir uma determinada pessoa. Direcionado, no caso. Justamente. Tem-se que estender as investigações até o limite do prazo de prescrição. Porque aí você vai ver, ex-gestor, como era que acontecia isso aqui? Cadê os valores depositados na conta? Né? Eu quero saber, ou foi uma prática que o Valmir implantou, estava certo e ele fez ficar errado? Não, todo mundo sabe que não. Assim é Frei Paulo, assim, não sei se tem matador aqui em Macambira. Fechou também? Pronto, assim instância. Então, é só um problema de Itabaiana. A gente aqui, não estou transferindo responsabilidade. Mas quando você tem 70 matadouros fechados em todos os municípios, o Estado tem uma parcela de responsabilidade? O Estado não poderia estar com know-how, não poderia estar ajudando e participando dessa discussão sobre os fechamentos de uma hora para outra de todos os matadores do Estado de Sergipe? Ou não? Mas no caso, os matadores foram fechados porque... Irregularidades ambientais, não sei o quê, uma série de questões. Eles deram a chance de deixar aberto. Mas é muito fácil. Assina aqui um TAC, cumpra ele e tá aberto. Mas as pessoas pensam que as coisas são automáticas, que são fáceis. Que no passe de mágica eu faço uma regularização. Mas, Marcos, desde 2014, a lei, tem uma lei do meio ambiente que era para ser, já está sendo cumprida. Não, o matador de Itabaiana foi o que mais teve investimento no Estado. Eu desafio qualquer pessoa chegar lá e não almoçar dentro do matador de Itabaiana.
Você sabe como era que as mulheres trabalhavam? As fateiras? Eram naquelas bombonas de ferro, com pau dentro mexendo no fato. A gente comprou foi maquinário. E teve EPI, teve reestruturação. Você sabe como era que cortava o boi? Era no machado. Agora é nas ferras elétricas. Então a gente dignificou e teve investimentos maciços. Mas no caso, a respeito da lei, né? O lixão de Itabaiana, até o lixão de Itabaiana nós vamos falar também, né? Mas sobre, ó, o matador de Itabaiana... O lixão não é de Itabaiana, é do Agreste. O lixão é do Agreste, Mas ele é localizado em Itabaiana. Então. Sobre o lixão nós vamos falar. O matador de Itabaiana, por que nós vamos insistir nesse assunto? Porque você sabe que você é um defensor do povo. Você é vereador, tem que ser. E é obrigado a ser. Mais de 150 pessoas perderam seus empregos. Então, mais de 150 pessoas diretos, mas mais de 1.000, né? Pessoas ficaram desempregadas. Então, pessoas diretos lá, né? Então, mais de 150 pessoas diretas, mais de 1.000 indiretos. Pessoas ficaram desempregadas. Aí eu pergunto a você, como líder do prefeito Valmir Francisquinho, o que a Câmara de Vereadores, na sua liderança, e o prefeito municipal Valmir está fazendo agora, após o seu retorno, para que reabra o matadouro? A Câmara já aprovou a permissão para concessão, certo? A Câmara já aprovou, inclusive, aumento de taxa, que é uma coisa engraçada, tá bem? Eles dizem, desvio do matadouro, aí manda o projeto de lei para aumentar a taxa, porque o dinheiro não dá. Há estudos de que aquele matador só se viabiliza com R$92 de taxa. Se pagava 50. E agora estão dizendo que só 92 dá para pagar. Então... Mas esses 92 seria por causa de impostos agora, né? Então, tudo. O imposto não vai ser mais de 50%, não tem como. É menos. Então, para você ver a complexidade do que é. Ali tem interesse de machante, de fateira, de magarefe, de boiadeiro, de município, de gente que consome a carne. Então, não é uma questão simples. Então a gente não pode só criminalizar os prefeitos agora, dizer todos os prefeitos que têm um matadouro, né, são isso ou são aquilo, ou tem que fechar na tora. A gente precisa, os prefeitos precisam de ajuda para ver como é que vai regularizar, ou se há necessidade de regularizar, ou se os matadores dos frigoríficos privados têm capacidade de atingir, né, e fornecer, né, a carne para todo o estado de Sergipe. A Câmara fez seu papel todas as horas que foram chamadas. Todas as horas que foi chamada, a Câmara de Itabaiana fez seu papel. A Câmara de Itabaiana aumentou taxa, aprovou permissão para concessão, faz debate. A gente já teve manifestações na Câmara pedindo a reabertura quando se fechou um ano atrás e a gente foi atrás de uma liminar e conseguiu. Então é uma discussão que tem que ser travada. Mas o prefeito Valmir saiu, quando saiu, ele disse que se possível ele deixaria até... Foi até um argumento da defesa dele, que se possível deixaria até fechado. Não é se possível. Agora, obviamente que ninguém vai correr o risco, né, sem que tenha um aval do Ministério Público, do Poder Judiciário, e que todas as, né, possíveis irregularidades estejam sanadas. Isso aí é pacífico. Né? Olha, é uma cooperativa, é uma concessão, é uma privatização, o que é? Ministério Público, está certo, está correto. Está correto, vai operar. Não está correto, não vai operar, porque o desgaste... Então, no caso, o Valmir só vai fazer o que tiver correto. Se tiver correto, abre. Se correto, não, que eu digo estritamente na lei. Né? Naquela questão ali dos trabalhadores fichados. Quem é que vai fazer a operação, a contabilidade. O que era feito de forma... Todo mundo sabe, era uma cooperativa irregular. Todo mundo sabe que era uma cooperativa irregular. Aquelas pessoas ali se remuneravam, faziam as matanças e as pessoas, né, os machantes pagavam e as fateiras também. Então era uma cooperativa irregular. Né? E tem que se regularizar essa cooperativa, colocar todo mundo para contribuir para a Previdência Social, para ter, se tiver um acidente, vai receber seu auxílio-doença, aposentadoria lá no final. Então é difícil de um município, obviamente, fazer uma gestão. Né? E os promotores, inclusive, argumentam que não é atividade fim de município matadouro, portanto, ele deve ser gerido pela iniciativa privada. Isso eu ouvi de diversos promotores em Itabaiana. O lixão localizado em Itabaiana é um dos maiores da região, né? Que abrange toda a região, né? Há pouco mais de um mês, nós perdemos aí o grande doutor Carlos Marcelo, ele que era um dos maiores defensores, né, do fim dos lixões aqui na cidade de Itabaiana, em todo lugar, os lixões, né? Aí eu quero perguntar a você, Marcos, o que a administração e você, enquanto líder na Câmara, está fazendo para cumprir a lei que por sinal, já era para ter sido cumprida desde 2014? Outro problemaço para qualquer município é a destinação do lixo. Se você me dizer qual é a solução, não tem solução fácil. Lamentável morte do advogado amigo, né, pessoal Caio, né, que era um baluarte na luta pela regularização. Para você ter uma ideia, o Valmir inaugurou recentemente, antes de ser afastado, um centro de triagem do lixo e tem um termo de ajustamento de conduta para
enviar, né, para as coletoras, salvo engano, em Rosário e outra aqui em Socorro, né, uma parte do lixo já reciclado, distribuiu EPIs para aquele pessoal que lá trabalhava. Então, sem dúvida nenhuma, algumas ações foram tomadas, mas não são simples de se resolver. O lixão hoje, ele atinge Itabaiana, Ribeirópolis, Frei Paulo, né, toda a Agreste. Então é um consórcio que todos os municípios têm a responsabilidade de acabar. Era um sonho meu aquilo ali extinto. Agora você sabe qual é o custo, né, de você enviar seu lixo para Aracaju? Você sabe qual é o custo de Mancambira, por exemplo, ter que enviar seu lixo, todo o seu lixo, né, nos caminhões apropriados para o aterro lá em Socorro? O custo de inviabilizar o pagamento da folha dos servidores. É um custo milionário, por assim dizer. Né? Então tem que fazer essa reflexão. Né? É só a responsabilidade de um município acabar com o lixão ou tem responsabilidade do Estado e do governo federal? Tem uma lei de gestão de resíduos sólidos, todo mundo sabe. Agora tem um ditado que eu aprendi na faculdade que eu não esqueço mais nunca. A lei não age, portanto não coage. A lei não sai do papel para dar de cacete em ninguém. Ou tem, né, a vontade política, o entendimento necessário para implantar aquela política pública, ou não tem lei no mundo que faça cumprir. Tem a lei, é proibido matar, pena de 6 a tantos anos. E o povo mata. E o Brasil é o que mais mata. Não, o Brasil tem 68 mil assassinatos no ano, 68 mil. Não tem guerra no mundo que mata 68 mil pessoas. Não tem guerra no mundo hoje, né? Tem Afeganistão aí, essa bagaçada toda. Não tem guerra lá que mata esse tanto de gente. Não tem atentado terrorista que mata esse tanto de gente. A gente vive numa guerra constante. Aí você vai ter que perguntar, qual é a solução? E tem gente que vai dizer, por puro populismo. Não, diminui a maioridade penal que resolve. Você é a favor? Contra, extremamente contra. É encher linguiça. É um projeto de André Moura. Pode ser de minha mãe, o projeto. Pode ser de mãe. Se minha mãe Bernadette virar deputada federal e dizer que é a favor da maioridade penal, eu sou contra. Porque você está enchendo linguiça na cabeça do povo de que, né, você tem que só combater o crime depois dele acontecer. E a sua vida, e o celular do seu filho, e o latrocínio. Eu quero é que a criança não cometa a peste do crime. Então a gente tem que mudar a ótica da discussão, Cleito, e parar de tentar enganar o povo dizendo que redução é a solução. Castração química. Castração química para pobre, né? Para pobre. Castração para pobre, porque pobre não pode se reproduzir, porque ali é um tal problema social na cabeça dessa gente. Você não pode, né, dizer que o problema é a redução da maioridade penal, porque é educação, é acesso à dignidade, é inserção no mercado de trabalho, é infraestrutura nas favelas, é infraestrutura nos bairros pobres, para que a pessoa vá para a escola e não para a mão do traficante. A discussão é de dar mais educação e acesso, é de consumir, é de se sentir integrado numa sociedade. Por que tem gente que acha que só pode consumir classe média? Só pode consumir, ter um nível de consumo uma parte da população? Quanto mais você está consumindo, quanto mais você está integrado, menos é a chance de você ir para o mundo do crime. Quanto mais você tem um acesso à educação de qualidade, quanto mais você consegue fazer um vestibular, quanto mais você, né, consegue ver outros meios de vida, você menos vai para... Eu tenho um exemplo clássico disso aí. Eu jogava futebol amador em Itabaiana, criança, amador não, né, juvenil. E aí a gente sempre no bairro muito pobre. Lá na Invasão, que a gente chama de Invasão, né? No Inferninho ali, os campos de cabeça, e a gente andava lá com o Marco Mendonça. E Marco Mendonça me trouxe e disse, rapaz, vamos estudar, que isso aqui não vai dar não. E tinha em torno de 20 meninos, 25 meninos, alguns, rapaz. Meu pai era feirante, pobre também, mas que já vinha com a cabeça que pedia para eu estudar, que pedia para eu estar sempre participando. Mas outros que estrutura nenhuma, chegava sem o almoço, o pai batendo na mãe. Um verdadeiro caos. E aí o cara diz, o que é que eu vou fazer hoje para ajudar a minha mãe? Eu tô sem R$1. E eu tenho um sonho de ser jogador. O que é que eu faço? E agora? Aí o cara desse faz uma besteira, todo mundo criminaliza. Todo mundo acha que o fato gerador do cometimento de crime foi safadeza. Não, ali é porque é um vagabundo safado, tá com dó, leva pra sua casa. Né? Os jargões aí do pessoal. Dos jargões de sua casa, do pessoal. Eu não concordo, que é uma questão estrutural. Mas foi o que aconteceu ali com aquela criançada. Por mais que alguns tivessem uma desestrutura, ele teve acesso a uma coisa que ele nunca teve, que era um sentimento de grupo. Era um time de futebol, eram jovens com sonhos. Então não teve ninguém virou jogador, que nem Marco Mendonça disse, ninguém aqui vai virar jogador, pode estudar, que ninguém vai ser jogador. Mas ninguém também foi para o mundo do crime. Isso é emblemático. De você incluir a criança, de você incluir o jovem, de você dar oportunidade no mercado de trabalho. Qual é a mãe, sinceramente,
Qual é a pessoa que quer estar no mundo do crime? É só em casos de psicopatia. Quase a grande maioria é de desestruturação, é de desestruturação social. A gente tem que fazer um debate claro. Não é simplesmente você tirar e botar numa cadeia e vou resolver. Não, o cara vai para uma faculdade, meu irmão. Vocês pensam que a vida é boa, numa cadeia? O cara pegar 6 anos, 7 anos de penitenciária. Aquilo é um inferno no mundo. Eu digo, não resolve. Cadeia não resolve, né? Ô Marcos, o governo Bolsonaro sinalizou que iria reduzir, né, o auxílio BPC. E grande foi a polêmica por causa disso. Ontem o ministro Paulo Guedes, que veio para resolver também, né, veio a público e disse que vão tirar o BPC e o rural da Previdência. O que você acha dessa reforma aí? E também esse negócio, né? Eu já vi. Eu votei em Bolsonaro? Eu votei em Bolsonaro. Mas pode ser contra a reforma. Agora eu disse o seguinte. Eu tô vendo o governo de Bolsonaro fazendo depois de pressão. Eu vou fazer isso, aí a pressão vem e volta para trás. Eu vou fazer isso, aí a pressão vem e volta para trás. Aí tá complicado, né? Aí é complicado. Cleito, você vai fazer o quê, Cleito? Eu vou pro Brito, aí vem a pressão, não, eu vou pra Itabaiana. Você tem que ter postura e mostrar que você tem uma equipe boa, que não vá pela cabeça dos outros. Porque agora, você vê, eu vou botar, a pressão vem, eu vou tirar. O que você acha, Marcos, dessa reforma aí trabalhista? A trabalhista já passou, né? Essa reforma da Previdência, no caso. Na verdade, como se diz, eu acho que o governo não tem projeto de país, por isso que vai e volta toda hora e se perde nesse sentido. A reforma da trabalhista, quando ocorreu, eu vi gente argumentando de que era a solução para os problemas de desemprego do país. E ninguém diga que não era, que todo mundo dizia isso. Vou fazer uma reforma trabalhista porque é o país que mais... Vai gerar mais emprego. Vai gerar mais emprego e a gente está com 14 milhões de empregados do mesmo jeito. Aumentou 1 milhão. Aumentou 1 milhão. O que foi que aconteceu? Uma parte que estava na formalidade foi para a informalidade. Na informalidade, nem previdência, nem auxílio-doença, nem auxílio-reclusão, nem BPC, nem nada. Quando você está na informalidade, é você e Deus. É você e Deus. A gente está retrocedendo no nosso país. A gente está levando o país para um buraco que eu acho que não vai dar nem mais para depois consertar. Você diz, reforma da Previdência, você é a favor? Eu sou contra. E sou contra e fundamento. Primeiro, você, Cleito, pessoalmente, é a favor de que meu amigo vereador aqui, não, Joãozinho que trabalha aqui na mercearia, e a mulher assinou a carteira dele e ele pegou um acidente e ficou inválido. E aí esse cara vai ter que se aposentar por invalidez. É o momento que ele mais precisa de dinheiro na vida. É quando você está inválido. Você depende de todo mundo para comer, você depende de todo mundo para almoçar, você depende de todo mundo para fazer suas necessidades. E aí vem o governo e diz, você vai receber R$400. Agora, você vai receber 400. Você acha certo que o idoso de Macambira, que não é rural, que nunca contribuiu por causa da informalidade, que nunca contribuiu para a Previdência Social, com 65 anos, vai atrás de um benefício de prestação continuada que vai passar para 70 anos. E quando você chegar lá, ele diz que seu benefício vai ser de R$600. Na época mais difícil de sua vida, com 70 anos de idade, você acha certo que um trabalhador rural, que é quem sustenta todo mundo que está em casa, nos grandes centros, que foi uma questão, se você for dizer, na prática é deficitário o trabalhador rural, mas os impostos que ele cria pela circulação da mercadoria, ele é superavitário, porque a gente tem que fazer uma distinção. A Previdência, ela não se financia só pela contribuição do empregado. A Previdência é financiada pela contribuição do empregado, do empregador e dos impostos. Até um jogo, quando você faz da Mega Sena, você está pagando para a Previdência. A PIS, a CONFINS, a CLL, são impostos, então é uma receita milionária. Aí o que o governo faz? A Previdência, ela é extremamente superavitária, a gente prova, teve até uma CPI do senador Paulo Paim no Senado, que comprovou, né? Mas você bota lá uma taxa chamada DRU, que é uma desvinculação das receitas da União, que é um tarifaço de 30%. Esse dinheiro o governo pode fazer o que quiser, inclusive pagar dívida de juro. Ô, Marcos, então, assim, é uma questão estrutural. É justo para o trabalhador rural agora contribuir 20 anos? É justo pagar R$600 por mês? É 50 por mês. Tem gente que não tem 50 por ano, está vivendo na linha da pobreza. É fácil para um trabalhador rural agora ter que, todo mês, verter R$50 e por 20 anos?
Quem é que consegue trabalhar 40 anos ininterrupto? Me diga aí, começar com 18 e acabar com 60. Me diga um no Brasil. Me diga um que não perdeu o emprego, que não ficou doente, que não foi demitido, que teve um problema. Me diga um que consegue trabalhar 40 anos. O presidente da Câmara diz que dá para trabalhar até 80, mas a sogra dele se aposentou com 30. Não, ele já deve estar aposentado também. Aquele gato capado. Agora, porque o cara no ar-condicionado, é porque eu sou advogado, trabalho no ar-condicionado, sou vereador, mas eu vou esquecer que meus tios trabalham lá no Buqueirão e na Motapuã, que se trabalharam como trabalhador rural. Não é justo você penalizar o pequeno em nome de vou fazer uma economia. Eu quero saber o que é que tem a ver a Previdência com o melhoramento da economia do país. Isso é um jogo de poder, de interesse. Até porque vai ser implantado o sistema de capitalização, que é um sistema que foi implantado no Chile em 1981, na era da ditadura do então presidente, ditador, obviamente, Pinochet. E esse sistema de capitalização foi implantado no Chile em 81. E hoje, a maioria da classe média do Chile, ela hoje está sobrevivendo, ela empobreceu, porque o sistema de capitalização não dá para remunerar individualmente as pessoas. E ela hoje está recebendo a metade do salário. O maior índice de suicídio da América Latina está no Chile, por causa desse sistema de capitalização implantado. A jogada é uma só, Cleito. É que o governo e os bancos públicos estão gerindo o dinheiro da Previdência e eles não querem. Eles querem que os bancos particulares façam a gestão desse dinheiro. E aí, obviamente, joga nas costas do povo, como jogou do trabalhador com a reforma trabalhista. E a reforma que realmente importa, que é a tributária, ninguém discute uma vírgula. Até porque o Brasil, nós vemos várias mordomias, né? Mordomia disso, é auxílio paletó, é auxílio isso, é auxílio papel higiênico, é auxílio aquilo. É a economia desse valor, desse dinheiro, não melhoraria a situação de muita coisa. Toda economia é bem-vinda, todo corte de gasto ele é bem-vindo. Agora, a gente tem que fazer uma discussão clara com o povo do país. 51,2% do PIB do nosso país, o PIB é o produto interno bruto, tudo que se produz no país, todo o dinheiro que é gerado aqui, 51% é para pagar juros e rolagem de dívida. Algumas poucas famílias que são os títulos da dívida pública que eles monopolizam durante séculos. Então a metade do bolo do que a gente produz é para isso. Como é que você... Aí vem lá 20% é previdência. Aí vem outra porrada para outro negócio. Quando você for fazer as contas, sobra 9% para tudo. 9% de tudo é para você investir em saúde, educação. Então onde é que está o problema? Aí você diz, mas o Estado tem que ser racional. O Estado não pode... Qual é o tamanho do Estado que você acha que é o ideal, Marcos Oliveira? O Estado necessário. O Estado necessário para dar acesso a quem precisa, para proteger o hipossuficiente. O povo acha assim, estou dando esmola ao pobre. Vocês estão dando esmola ao pobre. E você pensa que o povo queria ser pobre? Era? Todo mundo queria ser rico para não precisar, não era não? Agora, matar o nome de um cidadão que está no sertão do Nordeste, lá no Ceará, né, que está aqui no sertão sergipano, em Canindé, é uma coisa que vai estar quebrando o seu país? Mentira, é falácia. Isso, na verdade, tem diversos municípios aí que se você tirar o BPC e a aposentadoria rural, o município quebra. O rapaz levou essa semana um estudo de que tem, por exemplo, Mancambira. Mancambira, Carivaldo foi prefeito. Se você tirar... Um prefeito, por sinal. Vai voltar porque é a vontade do povo, né, Carivaldo? Sem dúvida nenhuma, é um grande amigo. Né? Traga aqui o abraço do prefeito Valmir, que também é um grande amigo seu. E eu sei que você sente e sabe o que é que a gente está passando nesse determinado momento. Então, a gente está com a cabeça erguida porque a gente está falando cara a cara com o povo, como o senhor faz com sua gente aqui de Mancambira. Então, a gente está no caminho certo. Se você tirar aqui BPC, que é o benefício de prestação continuada, aposentadoria dos idosos aqui do município e outras aposentadorias... Dá para comprar uma Mercedes em vez de alugar. É o único prefeito que comprou uma Mercedes, Carivaldo. Isso é um tapa na cara da sociedade. Uma Mercedes, rapaz. Mas, rapaz, aí, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão... Justo, foi o que eu disse. É isso mesmo, o povo de Itabaiana, né, o povo de Itabaiana recuperou sua autoestima. Porque tem ele no poder, a pessoa representada, a personificada no poder. Se você tirar essas aposentadorias, quebra os municípios. Tem 75 municípios no estado.
Não tem, quebra 70. Porque é renda. O mundo vive de renda. Se o pobre ou o aposentado não tem um salário mínimo dignamente, como é que eu vou comprar na mercearia de fulano de tal? Aí fulano de tal, como não tem quem compra, não vai empregar sua filha. Aí sua filha, como não tem emprego, também não vai comprar carne sábado. Aí o machante que não vai vender a carne também perdeu o emprego. E aí a família do machante vai ficar sem dinheiro. O dinheiro ou circula, ou está na mão do pobre para consumir, ou não tem futuro para ninguém. Quebra tudo. Só é acabar a aposentadoria rural e os benefícios de prestações. A maioria dos municípios de Sergipe não fica um. Fica inviável você administrar. Porque a distribuição de renda é uma necessidade. É uma necessidade que as pessoas tenham renda para consumir, e aí o comércio girar, e aí a máquina girar, e aí ter mais emprego, e aí ter mais acesso para todo mundo. Então, com relação à reforma da Previdência, finalizando, sou contra porque ela penaliza de extremamente mais pobre. A classe média também está entrando nessa onda aí de defender reforma sem saber por quê. Ah, porque há um déficit. Que déficit? Eu entendo, não sei nem o que é déficit. Fazer que nem minha avó, está empreendo pelos ouvidos. Mas quando vim acordar, já foi tarde, já está implementada, meu irmão. Você não se manifestou? Ah, mas eu votei em Bolsonaro. Você votou, faça a defesa, torça para dar certo, mas não faz mal você contar uma gota dessa, não. E não tem deputado. Eu sugeri uma audiência pública na Câmara de Itabaiana para debater a reforma da Previdência e vou convidar todos os deputados. Não tenho compromisso com o deputado federal que vota a favor de reforma da Previdência. De forma clara, sensata, respeitando as posições de todo mundo. Porque tento estudar para entender o assunto. Né? Eu, obviamente, sou advogado militante na área, né, previdenciária, milito diariamente com a aposentadoria das pessoas rurais, é um cara que conhece, com os auxílios de maternidades, né, com as aposentadorias por invalidez, com os BPCs. Então a gente sabe do sofrimento de um trabalhador rural. Eu que vim de família de trabalhador rural, não posso concordar que um trabalhador rural que tanto já ajudou o seu país e ajuda, seja agora penalizado com a reforma massacrante, que ele passe 20 anos pagando, contribuindo, né, o que vai fazer com que a maioria não consiga, portanto não tenha aposentadoria. E vamos criar aqui uma legião de miseráveis no país, de idosos miseráveis. Marcos, eu quero agradecer a sua presença. O tempo é curto quando o assunto é bom e o entrevistado é inteligente, né? Eu disse a vocês, o homem não foge de pergunta. Inclusive o Renilson Melo, né, diz aqui, vereador, parabéns pela explicação, né? Só não entende quem não quer. Aqui é a respeito do prefeito Valmir, né? Obrigado, então, meu irmão. Nós temos que marcar um dia para transcorrer. Sei que tem projetos seus, indicações. Nem falamos sobre suas, isso. Né? Mas com certeza você sabe que o espaço, aqui o espaço é do povo, né? Por isso que muita gente tem que dizer, aqui o espaço é do povo, não tem essa não. O prefeito Luciano já foi convidado, viu? Agora, para sentar, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque não tem duas Esses nomes Luciano em prefeitura, Carivaldo, não tem muito boa lembrança, não. Prefeito Luciano, quero fazer ao vivo um convite a ele, se ele puder. Já mandei o convite para ele, pelo Leão. Se ele quiser, está à sua disposição. Não existe pauta, a pauta é o povo que manda. Nós vamos perguntar e você responde. Só isso. Vamos perguntar e você responde. Ele perguntou, tem alguma pauta, vereador? A pauta é bomba, que você quiser, a gente tá aí. Então, é você responde e pronto. Se não quer responder, porque o prefeito, ele é funcionário do povo. Então, se eu fosse prefeito do município, uma vez por mês, é claro que o prefeito tem várias coisas a fazer, mas uma vez por mês eu me reunia em um local para só responder o que o povo estava perguntando, porque quem está vivendo é o povo. O prefeito não tem como saber tudo o que acontece no município, né? Agora, se esconder atrás de um carro do Mercedes, num ar-condicionado, aí é fácil. É fácil. Então, Marcos, eu quero agradecer a sua presença, agradecer de montão mesmo, porque você se dispôs, né, sexta-feira você podia estar em qualquer lugar, né? Agora, estar em casa com meu menino. Poderia estar em qualquer lugar, e você veio para cá atender um pedido, uma solicitação, um convite nosso, e vamos deixar aberto aqui para conversarmos mais sobre outras coisas, que eu sei que tem muita coisa para nós falarmos. Inclusive, agradecer ao diretor do programa, Pedinho que fez assim, acabou. Pedinho, você... do programa, acabou, né? Ao povo de Macambira, o ex-prefeito Carivaldo Souza, que é quem é esse pode ser prefeito, né? Carivaldo, então, né? A história que Carivaldo tem, meu irmão, se a gente conseguir a metade, 10%, tá todo mundo aqui. Não é isso que eu digo. Carivaldo é uma figura representativa da política do Estado de Sergipe. Eu digo todo mundo, nós um dia morre, mas a história não fica, né? A história fica como você contraface no argumento. Padre Vieira do Melo, em 1600, escreveu o Sermão da 60ª, e nele ele disse que atirar sem falar sem mostrar obra é como atirar sem bala. Então.
Você faz zoada, mas não fere ninguém. O ser humano que fala, mas que não mostra as suas obras, ele não serve pra nada, cara. E volta aqui aí, fiche mostrando o que já fez pelo povo de Macambira e que com certeza fará muito mais, porque tá um menino aí, um menino pulando aqui perto da gente. Obrigado Então, pela presença. Eu que lhe agradeço, Cleito, pela presença. Eu que lhe agradeço pelo convite, pelas palavras, né? E sem dúvida nenhuma, vou estar sempre à disposição do debate democrático, republicano, respeitoso, que é assim que tem que ser. A gente faz política... E uma entrevista esclarecedora para o povo entender que as perguntas feitas, muitas perguntas que o pessoal mandou ali pelo Instagram, pelo nosso WhatsApp do Macambira no Ar, e o problema não é a pergunta, é a resposta, né? Então, que você vê que nunca você vai ver. Teve aquela polêmica naquela pergunta, a polêmica é na sua resposta. Então, sempre assim. Então, eu costumo dizer, ficou esclarecido. Não se pode fazer. O que aconteceu em Itabaiana prejudicou o povo de Itabaiana muito, né, com a saída do prefeito Valmir. Vamos deixar que a justiça faça a parte dela. Se Valmir for culpado, que volte e pague, que nem Suquita tá preso, e quem pagando pelo que fez. E quem julga o político é o povo. Isso, e só o povo tem duas coisas que político tem medo, Carivaldo. De uma doença mortal e de falta de voto na urna. Quem diz é Francis de Andrade, um dos maiores comunicadores. Então, o povo que julgue. Eu tenho um amigo de São Domingos que o povo colocou o apelido dele de papocador de urna. Ele já estava transferindo voto para os outros. Quando abriu, ele teve 2 votos e ele tem 4 filhos. Viu? Então, só 2 votou nele. É que 2 são de menor. Então, eu quero agradecer a todo mundo do site Macambira no Ar, do Facebook é Macambira no Ar, nosso amigo Efraim, a todos que fizeram presente até agora. Pedir perdão aí pelo, né, probleminha técnico, mas o programa ao vivo é assim, tô parecendo Faustão agora, com microfone e gol, só falta o relógio, né? Vamos arrumar um relógio, viu? E o dinheiro, viu? Então, abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Sexta-feira, nós vamos estar aqui entrevistando o vereador por Macambira, líder da oposição, Ita Andes. Olha, vocês não podem perder. Vereador Ita Andes aqui sentado na próxima sexta-feira. Tchau e fiquem todos com Deus.